Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Rosane, vou estar com vocês na disciplina de projetos, planejamento estratégico e orçamento empresarial. Olha só, eu não vou dar só essa disciplina, então veio na minha cabeça a outra que eu estava comentando, que é de estrutura e análise de projetos. Nós nos veremos nessa outra disciplina no segundo semestre de 2021. Tá? Então, hoje, eu quero, assim, para as pessoas que ainda não me conhecem, fazer uma breve apresentação e mostrar como que vai ser o nosso acordo de aula, que é o guia do aluno, e já iniciarmos os nossos primeiros conceitos de planejamento estratégico. Tá? Então, eu sou professora no Departamento de Ciências Contábeis aqui do campus de Cuiabá desde 2001, mas entrei para a UFMT em Rondonópolis, hoje um novo campus, né? Não é mais centro universitário, agora é uma universidade de Rondonópolis. Eu entrei desde 92, então eu fecho esse ano 29 anos de trabalho como professora. Minha vida inteira eu corri atrás, né, de querer ajudar a família, né, de querer saber como se gerencia bons negócios, né, e mostrar que conhecimentos em contabilidade iam fazer a diferença. Entretanto, quando eu, assim, me tornei uma monitora de um professor, isso marcou muito a minha vida, porque eu falei assim, olha, é tão gostoso você poder estar estudando e ensinando, e quando você fala e alguém te entende, é uma gratificação muito grande. Né? Então, por ter sido monitora do professor Aloysio, eu falei assim, eu vou seguir carreira, eu vou entrar para o UFMT, porque assim eu posso dar continuidade à minha vontade de estudar, estar sempre me especializando, sempre me atualizando, e mesmo assim fazia as duas coisas, né? Eu era professora e também ajudava nos negócios da família. Né? Então, quando eu escolhi ciências contábeis para fazer o curso, eu pensava assim, olha, eu quero ver uma maneira de como fazer a empresa crescer, né? Como estruturar melhor, como organizar, né? Como entender para que você saiba dos números e das informações para você poder se ganhar mais dinheiro, encher seu bolso, né? Então, é sempre assim. Bom, essa intuição, essa vontade, né, se tornou uma realidade, porque foi muito útil durante a minha vida de empresária junto com a família. Né? Então, assim, foi bacana, e a universidade também me proporcionou uma série de atualizações, como especialização em administração, MBA, eu fiz o MBA pela FGV, aí depois eu fiz o mestrado pela PUC de São Paulo, e depois eu fiz o doutorado, né, por fim, né, o doutorado na área de ciências agrárias e sustentabilidade, né? Então, eu assim, sempre procurei, né, direcionar o meu estudo, a minha formação para aquilo que a gente está em mente. Então, nessa nossa disciplina de planejamento estratégico, nós vamos ver que a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso sonho, é uma coisa que nos auxilia muito a escolher o caminho por onde nós vamos percorrer. Tá? Então, quando nós falamos de planejamento e ainda mais estratégico, depois a gente fala de orçamento, tá? Nós vamos, assim, principalmente olhar o caminho que nos vai levar àquele nossa realização de um sonho, de um desejo. Tá? E aí nós vamos entrar nos detalhes mais para frente, durante a nossa aula de hoje, que vai nos auxiliar como ferramenta o que eu posso, como eu devo tratar, qual a técnica que eu devo utilizar, para que eu possa realmente alcançar o que eu tenho em mente. Mas a primeira coisa, o que eu sou hoje? Eu sou hoje uma professora da UFMT e pretendo, em
em um prazo de 5 anos, né, me tornar professora titular. Professora, o que quer dizer isso? Você já não é titular? Não, eu já sou professora do quadro efetiva. Entretanto, a carreira de titular é o último degrau, né? É o último nível, né, de remuneração profissional dentro da nossa área acadêmica. Então, é muito importante que eu desenvolva algumas tarefas durante essa minha vida docente, para que eu consiga chegar no título de um professor, tá? De um professor que executou de um tudo e experimentou a universidade nos 4 campos da sua área, né? Então, isso é bastante importante. Este é o meu sonho mais próximo, tá? Bom, e com relação à disciplina, nós vamos ter alguns acordos já pré-estabelecidos, tá? Eu vou compartilhar com vocês, em primeira mão, o nosso guia de aluno, que é um plano estratégico da nossa disciplina, tá? Então, compartilhar a nossa tela, que daí eu ponho e tiro todas as informações necessárias. Aqui eu vou deixar a minha imagem para estar orientando vocês. Tá, o guia de estudo. Estão vendo bem, pessoal? Vocês podem dar um joinha, uma sinalização, alguma coisa assim, só para mim saber que está sendo compartilhado, tá? Bom, falei de mim, agora vamos falar da disciplina, né? Planejamento estratégico e orçamento empresarial. As duas estão juntas, porque depois que você define metas, né, objetivos, que faz um BSC, uma carta de metas, né? Então você pode estar orçando o quanto vai te custar essas metas, né? Então o objetivo da disciplina é fazer com que vocês tenham um conhecimento tanto do planejamento estratégico quanto do orçamento empresarial, né? Num ambiente prático, porque nós vamos fazer algumas atividades, né? E também dinâmico das empresas, visando o auxílio ao processo decisório das empresas. Então, nós queremos formar contadores que não sejam contadores que só reportam informações. Nós queremos formar contadores que saibam dar uma consultoria gerencial para os seus clientes, né? Contadores que possam administrar no processo de tomada de decisão e fazer com que os empresários os valorizem. Ah, não é só lançar nota, entregar o que tem que ser feito, fazer como correspondente fiscal. Não, não é isso. É simplesmente poder analisar como que está a situação da sua empresa e dar um recadinho. Olha, eu estou achando que você está indo para um caminho meio perigoso. Vamos tomar outra decisão? Vamos escolher melhor o nosso caminho? Então, você pode dar conselhos, dar orientação e auxiliar os seus clientes, tá? Nos objetivos específicos, essa disciplina vai fazer com que vocês, primeiro, tenham o primeiro contato com o planejamento estratégico, partindo de uma perspectiva microeconômica, que é dentro de uma empresa, né? Com visão, missão, né? Dessa empresa, bem como a sua cultura organizacional, como que ela se organiza, acompanhado de suas habilidades e fraquezas, né? Tudo que a empresa sabe de melhor. Então, estudar um pouco essa característica, né, organizacional, e assim poder apresentar, né, e elaborar um plano estratégico. Tá? O segundo objetivo é entender o conceito e o uso de orçamento empresarial como um instrumento de planejamento e de controle de atividade. Tá? Analisar as modalidades de orçamento aplicado à empresa
e direcionar aquilo que for mais vantajoso na análise para cada tipo de empresa. Tá? Avaliar o conhecimento sobre planejamento estratégico e orçamento empresarial visando o processo decisório da empresa, que é a etapa, né, de controle orçamentário. Então, planejamento estratégico, como nós vimos, é um processo sistemático, tá? Contínuo, que deve estar sempre revisado para que você possa tomar a decisão. No módulo 1, nós vamos atender o primeiro objetivo. No módulo 2, o segundo. No módulo 3, as modalidades de orçamento. No módulo 4, o controle orçamentário. Ah, bom, vocês já sabem que o departamento só deixa fazer essa disciplina depois que tivesse feito os pré-requisitos. Mas, como nós estamos em época de pandemia, então nós estamos fazendo aulas virtuais, né, encontros pela internet, nós vamos precisar usar pelo menos essas ferramentas até o próximo semestre. Tá? Se tudo correr bem, 2020/2, nós já entraremos com o pé direito na sala de aula, ao vivo e a cores. Tá? Então, vamos utilizar o Excel, Zoom, o Ava, né? Outros, o YouTube, né? que eu vou estar gravando a aula no Zoom e vou estar postando no YouTube, e assim a gente não fica dependente somente do Ava, né? Daquelas ferramentas ali, a gente tem uma outra nuvem de backup, tá? Bom, para completar a carga horária da disciplina, nós estamos vendo que o MEC autorizou uma redução de carga horária, e isso que a universidade está tentando acelerar todo o processo, né, de fechar e de atualizar o calendário acadêmico. Entretanto, eu vou precisar muito de vocês. Por quê? Nossa disciplina tem 72 horas. E aí, nós não vamos conseguir fazer com a carga horária destinada para, vamos dizer assim, para ela nesse curto espaço. Então, nós vamos ter algumas atividades que vocês vão ter que fazer extra aula, tá? A cada aula nossa, nós vamos ter a parte teórica e eu vou deixar uma atividade para vocês. Essa atividade você vai poder fazer no período em que computar as horas das nossas aulas, e também tem atividades que você vai ter que fazer alguma pesquisa extra. Então, precisa de uma dedicação de 8 horas semanais, tanto de leitura, para compreensão, para dar uma revisada, para fazer as tarefas, tá? Então, eu já peço esse acordo com vocês que dediquem um pouquinho mais do que as nossas próprias aulas, tá? Essa forma de estar fazendo não é nova para vocês, já tiveram outros 2 ou 3 semestres assim, nessa modalidade, tá? Então, a forma de se fazer já está mais adaptável para vocês, tá? Bom, aqui como que vai ser o nosso critério de avaliação? Tá? Nós vamos ter tarefas, né, objetivas, tarefas dissertativas, nós vamos ter bate-papos, nós vamos ter exercícios práticos e trabalho em grupo, que pode ser que vai ser uma parte escrita e uma parte falada, vocês vão ter que apresentar, tá? Prova online, a gente pode estar identificando alguns questionários, alguma forma, usando o Google Forms também para realizar a prova, né? E vocês terem essa oportunidade de fazerem ao menos 2 atividades de prova, tá? Professora, como é que fica a questão da nota? Olha, aquelas pessoas que sempre eu vejo presencial, vai ter um plus, tá? Se você tirar 10, eu não posso dar 11, nem 12, mas se você tirar 8, eu posso te dar 10, que é uma avaliação extra que a professora vai fazer para incentivar que vocês estejam ao mesmo tempo comigo.
e tenham a possibilidade também de estar fazendo perguntas, tirando dúvida, interagindo com uma maior comunicação. Não significa que quem não assistir a aula não vai ter essa possibilidade, porque eu vou deixar meu contato, né, meu telefone, meu e-mail, e vocês vão poder estar fazendo isso de uma forma extra presencial, né? De uma forma que não é online, que é uma forma assíncrona, né? Então, o nosso acordo de nota e média está tudo, como se diz assim, tudo planejado conforme o regulamento as resoluções do CONCEP, as coisas, é média 7 para não fazer prova final, é média 5 para você fazer PF, né? Então, na verdade, o 5 acaba sendo uma nota de corte depois da primeira e segunda, da PF segunda época, né? Então, nós vamos seguir direitinho esses critérios. Então, faça as atividades, que as atividades vão ser um somatório de pontos, né, que vão compor a nossa avaliação total. Então, a cada aula nossa, deixando uma tarefinha, a somatória das tarefinhas vai ser uma nota. A nossa prova online, né, uma outra prova, uma segunda prova, então 3 notas, fazemos a média, então é a modalidade normal, né, sem muita burocracia em relação a isso, tá? Nós vamos ter um semestre atípico, porque a gente começa agora, né, e temos um Natal no meio, né? Temos umas férias no meio. Vocês não vão tirar férias de mim, vocês vão estar me lembrando o mês de janeiro inteirinho, porque aí eu já vou passar um trabalhinho para vocês, tá? Eu já andei planejando, nós vamos fazer essas atividades e vamos aproveitar esse período, tá? De férias, né? Férias acadêmicas, mas vamos estar utilizando para aprender um pouquinho mais, e aí depois a gente colhe esses frutos, tá bom? Então, assim, vocês não vão ter que fazer isso no Natal, no Ano Novo, né? Mas tem 30 dias de janeiro que dá para a gente trabalhar bastante. Aqui está meu nome, meu endereço eletrônico, tá? Instagram, e eu esqueci de colocar Insta lá no outro plano, na outra disciplina, tá? E o celular que tem o WhatsApp, tá bom? Então, alguma pergunta no nosso acordo de trabalho? Alguma dúvida? Acho que vocês já estão, assim, bem tranquilos, né? Já não é a primeira vez de aula, assim, então a gente acaba se acostumando, né? Se acostumando. Agora, eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta de estar na sala de aula, de ter o contato olho no olho, né? De passar pela carteira, né? Dar uma olhada como é que você está fazendo a atividade. Então, eu acho que esse contato pessoal é o que me dá mais, assim, me dá mais ânimo de ver, ó, tá estudando, tá aprendendo, você está tendo retorno, porque corrigir a tarefa no ambiente, como se diz assim, no ambiente virtual, não é a mesma coisa de você ver a pessoa, tirar dúvida, né? Então, é tudo um costume, né? Um costume. Quase 30 anos fazendo dessa forma, você fica bem mal acostumada. Eu costumo dizer que eu sou uma professora carente, que eu gosto da atenção, o olho no olho, esse calor humano, né? De ver assim, então, essa é a Rosane. Bom, então vamos, sem perguntas até o momento, todo mundo aceitou meu acordo de trabalho, né? Que é meu guia de estudo, meu cronograma, mas eu quero te falar para vocês uma coisa. Eu sou uma professora flexível, né? Até no departamento, esses dias comentaram assim, professora Bombril, tudo que a gente precisa, ela vai e faz, né? Vai para matemática financeira, vai para balanço social, vai para
controladoria, que eu já ministrei controladoria, vai para custo, né? Já fiz comercial, já fiz contabilidade lá para administrador, tal, mas é coringa, né? Não, eu não reclamo. Então, eu gosto de tratar com vocês assim. Professor, eu acho que nós podemos avançar um pouquinho mais por aqui, ou acho que essa matéria aqui está meio em desuso, vamos fazer outra coisa? Vamos aproveitar nosso tempo fazendo outra coisa? Tá? Então, sou bastante flexível. Eu gosto de trazer coisas novas, mas o planejamento não é tão novo assim, tá? Vocês vão ter algumas pinceladas hoje que tem aquela coisa antiga, né? Misturada com o novo, né? E aplicando algumas técnicas, tá? Então, vamos lá aqui. Primeiro, quem não assistiu, né? Quem não assistiu Alice no País das Maravilhas, né? Então, ela... Deixa eu ver se eu tiro esse aqui de cima da primeira frase. Vou colocar aqui, depois a gente muda de lugar de novo. Alice começou assim. Ela se perdeu, né? Poderia me dizer qual o caminho para sair daqui? Desculpe, depende do lugar para onde você quer ir, respondeu o gato. Não importa para onde, né? Prosseguiu Alice. Nesse caso, não importa para qual caminho você vai, concluiu o gato. Bom, vocês viram que esse diálogo, ele está cheio de malícia, né? Não importa para que caminho eu vou. Pessoal, olha só. Se você não sabe para onde você quer ir, ela queria sair dali, mas não tinha jeito de sair dali daquela forma. Então, ela não sabia o que tinha ali, ela não sabia para onde ir, né? Então, se você não sabe para onde ir, você não vai a lugar nenhum, tá? Então, é aqui que está a nossa análise dessa historinha, tá? A história que a Alice sintetiza de forma assim bem simples, né, singela, é a essência do planejamento. E ao mesmo tempo, extremamente reducionista e abrangente, porque nos conta de forma bem elegante a essência, né, o fosso que existe entre deixar de levar, né, ao sabor do acaso e ao determinar para onde quer chegar, tá? Tem uma música que diz assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Bom, não é bem assim. A vida vai levar para lugar que você não tem ideia onde quer chegar, né? Você solta e deixa a água te levar, a correnteza leva você e vai desaguar no mar, onde você está perdido, você não sabe onde você quer chegar, tá? E aí, vem cá, me conta, você não tem um objetivo na vida? Você não sabe para onde você quer chegar? Se você não sabe para onde você quer chegar, você vê seus amigos, olha, trocando de carro, mudando de apartamento, né? Começando um negócio novo, né? E você, está onde? Você está parado, esperando a vida te levar? Ela vai te levar para lugar nenhum, porque você não está movendo para a direção correta. Um Manaus sem rumo, né, sem bússola, não sabe para onde que ela vai chegar. Então, ela vai se perder no meio do mar. O planejamento serve exatamente para isso, para determinar aonde se quer chegar, para onde queremos conduzir o sistema e o processo de tomada de decisão, tá? Que vai nos levar ao objetivo desejado, ao ponto desejado, tá? Para que isso aconteça, existe 3 palavrinhas-chave, ou 3 sistemas de ciclo desse processo, tá? O processo de tomada de decisão, de administração, tá? Implica em você planejar, que é você reconhecer o seu objetivo, saber quais as ferramentas que você vai
utilizar para poder chegar lá, qual é o caminho que eu devo seguir, né? Quanto eu vou dispor de tempo, de dinheiro, de recursos, de tecnologia, tá? O planejamento, ele vai se completando até você chegar naquele objetivo. Não adianta nada eu querer ser titular e eu não ser uma boa professora, porque vai ter as minhas avaliações, né? Avaliações de vocês, avaliação da instituição em relação a mim, tá? Então, eu já sei que eu devo fazer pesquisa, e devo fazer pesquisa e devo ter publicação. Então, são coisas que vão me levar para o meu objetivo. E as empresas também têm os objetivos, têm as suas vamos dizer assim, as suas vontades, como vocês, como pessoa, também têm seus objetivos, suas vontades. A segunda palavrinha-chave, que é a parte de pôr em prática, chama-se executar. Tá? Então, planejar, você faz o mapa do seu caminho. Executar, você começa a seguir o seu caminho. Você vai colocar em prática aquilo que você planejou, começa a colocar as ações, as atitudes naquilo que você estava pensando até você concluir o planejamento. Se você, no meio do caminho, tropeça numa pedra, havia uma pedra no meio do caminho, como dizia Carlos Drummond de Andrade, havia a pedra no meio do caminho. Se essa pedra te dificultar alcançar o seu objetivo, pula a pedra, desvia da pedra, tira a pedra do seu caminho. Aqui nós já passamos a fazer o controle do seu plano, do seu caminho. Então, essas três palavrinhas, controle, saber se eu estou na direção certa, conferir se o que eu estou fazendo vai fazer chegar lá, se a qualidade do que eu estou executando está de acordo com o que eu planejei. Então, ele é um ciclo, tá? O planejamento se chama processo e gestão já se chama processo de gestão, porque você tem que estar constantemente revisando, plano, executando, aí controlando, conferindo se está certo, fazendo mudança, fazendo ajuste, planejando, executando, e assim por diante. Então, planejamento é contínuo. É diferente de projeto, que tem início, meio e fim, tá? E então, processo não se para. Processo tem muita coisa parecida, tá? Que são repetitivos. Então, vamos ver como que é a evolução do planejamento. Para atender a evolução do pensamento, a estratégia do pensamento estratégico empresarial faz-se necessário analisar o ponto de partida, né? Esse ponto de partida das estratégias militares. Então, no livro O Sun Tzu, depois nós vamos ver detalhes mais ali na frente, ele é muito antigo. Como vocês sabem, a gente não sabe exatamente a origem da criação, mas sabemos que tem povos mais antigos, outros menos, e a parte da China é uma das mais antigas. E o Sun Tzu, um guerreiro, né, que usava para conquistar, né, conquistar o seu, através do seu exército, né, dos seus homens, conquistar coisas e objetivos ali do seu clã, né? Então, essa palavrinha estratégia, ela vem do grego estrategos, que combina com extrato, de exército, com ag, de liderar, né? É um radical, estratégicos, né? Então, ag, que significa a função de um general do exército. O termo muito utilizado para determinar as ações ofensivas, né? Com um único propósito, alcançar a vitória sobre o seu inimigo.
Somente na segunda metade do século XIX e após a Revolução Industrial é que a palavrinha chegou a ser adaptada ao conceito dos negócios. Até então, século XVII, século XV, né, século IX, tudo era apenas nas formas de conduzir as vitórias dos seus exércitos. Ela começou a ser adaptada ao conceito do negócio, né, com o intuito de criar uma vantagem competitiva e sustentável, né? Sustentável que vai dar sequência no negócio por muitos e muitos anos. Então, na antiguidade, há mais de 2.500 anos atrás, então, antes de Cristo, Sun Tzu já era um general, né, um filósofo chinês, que escreveu um livro chamado A Arte da Guerra. Se vocês puderem comprar ou adquirir ou ler pela internet, é muito interessante. As estratégias que ele utiliza e a forma com que ele prepara a sua equipe. Tá? Então, esse livro, ele retrata a preparação de planos para ganhar a guerra, as estratégias que ele usa para poder vencer. Então, ele fala assim, olha, identifique os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Aprenda a ter uma vantagem aparente ao inimigo. E se você colocar essa vantagem sua, aparente, que apareça para o seu inimigo, ele vai atrás dessa vantagem até a sua armadilha, tá? E aí ele vai ameaçar você, porque ele está sabendo que aquela sua vantagem, né? Ele vai tentar derrubar você conhecendo essa vantagem. Ameace-o com algum perigo e você poderá detê-lo. Então, se você colocar ele encurralado, ele vai executar de uma maneira, ele vai reagir e você vai conseguir fazer com que ele caia, né? Para você consiga detê-lo. Então, a habilidade do general consistia em cansar o inimigo, fazer o inimigo mover, né? Andar de lá para cá, fazer de conta que ia atacar e de repente correr para que o inimigo canse, né? E andar o menos possível, né? Enquanto ele estiver cansado, você vai estar parado, você vai estar descansado, né? Então, a estratégia dele, cansar o inimigo quando estiver descansado e movê-lo quando estiver parado. Então, você acaba dando pistas diferentes, né, para o seu inimigo, então você consegue conquistar, né, o seu espaço, ludibriando, né, enganando, né, fazendo aparecer uma coisa e executar outra. Tá? Então, mova-se apenas se houver uma vantagem real a ser obtida. Jamais repita as mesmas estratégias que lhe deram a vitória. Procurem variá-lo segundo a circunstância. Então, o X da questão, o resumo dessas artimanhas que ele está fazendo é o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não tema o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória você sofrerá uma derrota. Então, 50%. Você só sabe metade. Tá? Se você não conhece o seu inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, primeiro comece conhecendo a si mesmo, né? Conhecendo a sua empresa, o ambiente econômico macroeconômico na qual ela está inserida, né? E aí você começa a conhecer os seus concorrentes, e aí você pode traçar uma estratégia. Você pode realmente fazer com que a sua empresa ganhe dos concorrentes, ganhe mercado e cresça de forma sustentável, né? Então, ainda a evolução, tá? Já no século XX, falamos no século XIX,
de que começou a ser usado planejamento estratégico para os negócios. No século XX, floresceu nos Estados Unidos o planejamento financeiro, que representa o orçamento, né? Que, em outras palavras, nós vamos ver a seguir, mas para a empresa saber onde que vai, ela precisa colocar a parte numérica de tudo que ela faz, gasta e planeja receber. Então, começou a ter uma aceitação crescente. Planejamento financeiro é o processo que faz decidir o que a empresa vai fazer, aonde vai gastar, né? O principal dispositivo formal para fazer planos na empresa é o orçamento, que é um retrato de tudo que você entra, né, de receita e tudo que você tira de gastos, né, que você tira o dinheiro, faz os gastos ali, e o que você tem de resultado. Então, o planejamento financeiro é o primeiro, segundo Anthony, que ele fez essa definição ali do planejamento financeiro desde 1965. Ainda nos anos 60, começou a se falar de plano, né? De posse do plano financeiro, eu já posso planejar financeiro para 2 anos, né? 3 anos, ou de um tempo um pouquinho maior. Então, começou a se falar de planejamento a longo prazo, segundo Tavares, que extrapola o contexto organizacional por meio das avaliações de impactos de decisões atuais, né? A longo prazo. Você decide hoje, vai interferir no que você vai ser amanhã. Então, o planejamento ao longo prazo tinha a característica principal que seja a projeção das tendências e análise de lacunas, ou seja, o futuro pode ser melhorado com uma intervenção ativa presente, tá? Então, se você está ali observando e você sabe onde quer chegar, você vai tentar traçar o seu plano de acordo com isso. E se você vê que não é possível alcançá-lo com aquele caminho, então você faz uma mudança no plano. E na década de 70, aí que veio, né, a idade de ouro do planejamento estratégico empresarial. A proliferação dos conceitos, as escolas de administração, as empresas de consultoria, tá? Os staffs de planejamento refletiam, então, a crescente aceitação da teoria de planejamento estratégico e conceitos que vêm sendo aprimorados desde então. O que vem ser o planejamento estratégico? Um processo porque é contínuo, tá? Que consiste na análise sistemática, então você vai ter que ter ferramenta, técnica, sistema, para poder levantar os pontos fortes da empresa, as oportunidades e as ameaças, né, de acordo com os seus pontos fracos no ambiente da empresa. Esta análise tem o intuito de estabelecer objetivos, né, de estabelecer estratégias e também as ações que possibilitam o aumento da sua competitividade. Essa definição foi dada por Cunha. Então, no caso da Alice, olha só o senhor ali, com várias placas indicativas. O planejamento estratégico, se você não sabe para onde ir, você não tem como usar. Se você começa a elencar o que você quer, para onde você quer ir, você começa a colocar os seus objetivos, né? Começa a identificar onde que está inserida, né? Brito, pode falar. Professora, só pegando um pouco do gancho que a senhora está falando, desculpa interromper. Sim. Não, ótimo. Eu estava até lendo esses dias sobre a neurociência, e quando a gente pensa muito em algo, nós planejamos algo, ficamos com aquilo na cabeça, nós começamos a ver soluções, mesmo que inconscientemente. Então, só pegando o gancho e aproveitando, eu acho isso bem interessante, porque se a gente colocar algo em mente, nós vamos ver aquilo, né? O pessoal até brinca, dorme, acorda, almoça, né? Janta, pensando naquilo. Né? E realmente é o que acontece. Tipo, eu estava até conversando com a Bruna, acho que foi bem
no começo do curso, a gente fala, né? Quando a gente pensa muito em algo, tudo dá certo, tudo vai se encaixando. E é a mais pura verdade, né? Olha, pensa bem, na neurociência, você tem um pensamento, você começa a despender energia, essa energia se materializa, por isso que as coisas acontecem. Você já pensou, né? Não sei se você já chegou a fazer Provida ou alguns testes assim, você tá num bar, tá precisando de chamar o garçom, você dá uma olhada para ele, uma olhada sistemática, de repente ele está lá na tua mesa, te respondendo. Às vezes você olha para uma pessoa, sem conhecer, sem nada, no meio da caminhada da rua, e essa pessoa te dá um sorriso. É muito interessante. Então, se materializa naquilo que você acabou de falar. E o planejamento é como se fosse uma sequência, né? Você pensou, você agora está colocando no papel o teu objetivo, você começa a materializar. Gente, eu negociei um apartamento novo, né? Troquei o meu antigo por um novo, e aí eu ficava, nossa, mas como que eu vou chegar lá, né? Parece que está inatingível, né? E começava, não, eu me imaginava dentro do apartamento, eu comprava um detalhezinho, isso aqui vai ser para casa nova, né? Foi uma árdua negociação, mas até que, enfim, no ano passado eu me mudei para esse apartamento. E você vê como é que é as coisas, né? Planejou e acabou dando certo. Mas é assim, se você não começar a dar o primeiro passo e reconhecer sua vontade, sua necessidade, você não vai chegar lá. Deixa a vida me levar. Então, nós temos 3 níveis de planejamento: o estratégico, o tático e o operacional. Nós vamos ver cada um deles, tá? De uma forma rápida hoje, porque depois nós vamos ter, na próxima aula, um pouco mais de detalhamento, né? Mas, assim, eu quero deixar uma característica básica de cada um. E o estratégico, ele tem visão a longo prazo. Então, é 5 ou mais anos. Abrange informações de forma qualitativa. O que é qualitativo? Eu quero ser bonito, elegante, charmoso. Na empresa eu quero ser a melhor, a maior, eu quero ser a sustentável, eu quero ser o quê? O objetivo, tá? Abrange a qualidade. Eu quero ser uma empresa ética, eu quero prestar serviços assim, assado. Então, de forma de qualidade, né? Eu mostro, normalmente é um adjetivo, né? E aí você decide para onde a organização vai, né? Você avalia o ambiente dentro da qual ela está operando, você desenvolve estratégia para você alcançar esse objetivo, né? Essa qualidade. Então, o estratégico, você pode ver, o próprio nome diz, não é o de hoje, né? É o do futuro, é o do amanhã. Mas nós temos o caminho do meio. O caminho do meio é o tático. Tático, vamos falar assim, ó, aquilo que eu pego, é o plano, né? Vamos dizer assim, é o plano daquele que eu estou executando, né? E ele pode acrescentar, além dos pontos e dos objetivos de qualidade, o de quantidade. Aqui envolve quantidade, eu vou mensurar. Quantos por cento eu quero aumentar minha venda? Eu quero aumentar em 10%. Quanto a minha participação de mercado eu quero aumentar? Então, por exemplo, eu tinha 25% do mercado, dividido com outros 2 ou 3 concorrentes. Não, eu quero chegar a 35%, né? Eu quero aumentar. Então, eu começo a colocar, o meu lucro é de 5%, eu quero chegar a 7%. Né? Eu estou começando a medir, né? A colocar o né, quantitativo, para mim poder conferir, né, auferir, controlar
se o objetivo está sendo alcançado. Então, um objetivo qualitativo com um objetivo quantitativo me reforça, né, a parte de controle. Então, ele pode orientar o planejamento operacional, avaliar o desempenho dos gerentes, né, e definir se você está alcançando as metas e objetivos pretendidos. Agora vamos para o do hoje, né? O do hoje, o operacional, é o que eu faço amanhã, o que eu faço durante um ano. Ele inclui as informações quantitativas. Aí vem o detalhamento do que eu tinha planejado gastar no ano dentro da meta do tático de percentual, então eu começo a colocar mensal, diário, né? Tinha um gerente nosso que falava assim, olha, você pega o que você vai vender no mês e divide por 30, mas aí você tem sábado, domingo, que você não vende a mesma coisa, que no sábado você vende mais e no domingo você vende só metade, você fica só meio-dia. Então, você começa a dizer que você, naquele dia, precisa vender 2%, 3% do que você, né, está planejando vender no mês. Então, quando você vai diminuindo o nível de informação, você traz ela mais perto de você medir. Trazendo para o operacional, você faz com que você tenha informação para decidir todos os dias. Então, o planejamento operacional, ele vai nos dar um processo de decisão de operações todos os dias. Avalie o desempenho de cada departamento em específico, porque você tem o grande, né, de todos os setores empresariais, e aí você vai dizer para cada setor o que cada um representa nesse todo. Então, você desenvolve metas visando alcançar os objetivos mais próximos de você, para que você, enfim, consiga restabelecer, né, a meta geral. Então, como vocês viram, separando por setores da empresa, eu tenho o planejamento de marketing, setor comercial, o planejamento financeiro, né? O planejamento de produção, o planejamento de RH. E de nível, nós temos operacional, tático e estratégico. Estratégico vem dos donos, o tático vem dos gerentes, o operacional da base, tá? Então, aqui você tem cada um desses planos que compõem. Vamos pegar o financeiro, ó, fluxo de caixa, está no operacional. O plano de investimento, tá? O plano de despesa, aí o planejamento financeiro, que deve seguir o planejamento da empresa. E assim por diante. No planejamento de produção, quanto você vai ter de estoque, né? Qual a qualidade desse estoque? Qual o plano de produção? Aí o planejamento de produção. Nós vamos fazer tudo isso através dos orçamentos, você vai ver que gostoso. Então, o planejamento como processo começa você perguntando a missão e visão para saber onde a empresa quer ir, conhecendo o ambiente de negócio, né? Quais são os seus pontos fracos e fortes na parte interna, quais são as suas oportunidades e ameaças na parte externa. Aí você definiu objetivos e metas baseado nas suas forças e fraquezas, nas suas ameaças e nas suas oportunidades. Essa estratégia começa numa implantação, que é a execução do planejamento, e passa ao controle, que é o feedback, para saber se está indo bem ou se não está indo bem. E assim sucessivamente, como vocês podem ver aqui, parece um ciclo, né, que ele é contínuo, você está avaliando as metas e o seu ambiente interno e externo e dando a sequência. Se você tiver um funcionário que não alinha com o plano de negócios da empresa, troque o funcionário, tá? Não vamos ficar com uma peça que não se encaixa no mecanismo, ela vai atrapalhar a engrenagem. Vocês já viram quando um carro quebra? E aí tem um negócio que de um lado a peça solta e essa peça solta acaba quebrando mais coisa. Então, na empresa é a mesma coisa. Então, o papel do planejamento
na gestão dos negócios, ela vem no seguinte: possibilita coordenar atividades, tomar decisões com antecedência, né? Ver o comprometimento de cada um dos setores, se é possível uma maior transparência, né? Se você começa a medir resultados, essas coisas, você começa a dizer para todo mundo que você tem vontade, né? O que está acontecendo, o que foi o desempenho de cada setor, né? Aí você começa a definir responsabilidades, né? E destacar aqueles que foram eficientes. Assim, você pode ter um maior entendimento do seu ambiente de negócio, né? Das suas forças, das suas fraquezas, dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos, né? E aí você faz uma autoanálise. Com essa autoanálise, né, permite a avaliação do seu progresso. Então, a curto prazo, você colhe benefícios. A médio e longo prazo, você pode mudar essa colheita e trazer para aquilo que você realmente precisa. Tá? Mas existem limitações. Essas limitações, elas baseiam-se em quê? Em estimativas. Estimativas, você pode... É como se fosse assim, uma bolinha de cristal. Ah, eu acho que eu consigo, então vamos tentar conseguir. Mas pode, no meio do caminho, eu não conseguir. Né? Nessas estimativas, você pode fazer ela com base no que você já tem de informação, numa retrospectiva ou numa perspectiva. Olhar para frente, baseado no para trás, você tem uma certa segurança, o que você já foi e o que você pode ser melhor. Se você baseia-se estatisticamente numa perspectiva, e essa perspectiva você não analisa um fator econômico, tá? Você pode escorregar, ou seja, não conseguir atingir a sua meta. Então, essas limitações de estimativa, ela pode ser corrigida com a flexibilização, né, dos planos. O que é essa flexibilização? É a adaptação. No meio do caminho, você encontrar um entrave que precisa ser mudado. Né? Então, na hora de executar, você muda, não vai ser automático. Né? Você vai mudar aquela pecinha de lugar, aquele caminho. Você pode seguir por um outro rumo, né? Então, o plano não deve tomar o lugar da administração, ele não é maior do que o processo de decisão do gestor, né? Do presidente da empresa, ou do gerente de operações, ou do gerente de marketing, ou do financeiro. Então, o planejamento estratégico é uma consciência de aprendizado. Tá? Bom, vamos olhar agora, tá? O conhecimento do que se quer, tá? Então, primeiro ponto de todos, você vai dizer assim: eu sou uma empresa de quê? Né? Então, qual que é a definição do meu negócio? Normalmente, nós temos um Código de Cadastro Nacional, tá? Que é o CNAE, que identifica a natureza da operação que você abriu a sua empresa. Tá? Então, você vai ser um supermercado? Se eu sou um supermercado na atividade de comércio, assim, varejista, tal, atacadista, tal, né? Vou posicionar aonde que eu estou. Você é uma farmácia? Você é uma indústria? Né? Eu vou fabricar refrigerante, né? Uma Coca-Cola da vida, uma Marajá, né? Então, esse é o primeiro ponto. Qual que é a sua natureza de negócio? Com a natureza de negócio, você começa a pensar: essa minha ferramenta, esse meu carro, aonde que eu quero levar? Tá? Então eu vou começar a definir, né, qual que é a minha missão. Tá? A missão
ela começa, assim, da vontade da empresa, né, de deixar escrito, né, as suas intenções com a organização, a empresa, que quer transparecer para o seu público, né, para os seus clientes. Então, uma empresa não define, né, assim, a sua missão pelo seu nome, pelo seu estatuto ou produto que se faz. Ela se define pela sua missão. A missão somente é uma definição clara, né, daquilo que você tem de razão de existir, tá? Como empresa, e torna possível. Quando você escreve, fica mais claro, fica mais realista, né? E aí torna mais fácil você estabelecer os objetivos dessa empresa. Então, a missão é uma explicação por escrito da intenção, das aspirações dessa empresa, tá? Para com os seus clientes. Seu objetivo é definir o espírito da empresa, que ela está ligado à sua visão e a todos os outros membros. É a razão da empresa existir. Tá? Então, é muito bonito isso. Eu quero ser um supermercado para oferecer serviços, né, de atendimento, ou seja, de vender um pão com um sabor apropriado, né, com diversos tipos de variedade. Eu vou ter um corte de carne único do meu açougue, né? Então, eu vou começar ali a colocar essa missão de servir, de deixar transparente o que eu sou, uma empresa ética, pontual, de qualidade, de segurança alimentar. E assim eu consigo transmitir para os meus fornecedores, gerente de banco, clientes, amigos, o que é que eu sou. Então, a missão da empresa deve ser feita em termos de satisfazer alguma necessidade do seu ambiente externo, e não apenas de produtos e serviços ao mercado. Tá? Então, eu quero satisfazer uma demanda. Veja bem, nós temos supermercados aqui, tipo o Comper, o Big Lar, o Curió, o Compre Mais. Tá? Cada um deles tem o seu nicho de mercado. O Big Lar atende anseios mais exigentes, com mais qualidade, com mais variedade de produto, etc. Então, ele não importa de pagar um pouco mais por aquilo que ele quer. Já o Comper, ele não é muito, vamos dizer assim, ó, você olha para o supermercado, você vê a cara do dono. A estrutura ali familiar e os processos que ele adota, nem sempre você encontra todos os itens com prazo de validade com bom tempo, né? Nem sempre você encontra o ambiente mais limpo, né? Nem sempre você tem a prateleira tão bem organizada, tá? E é bem a cara do mano, do Comper, que ele é, assim, super inteligente, perspicaz e um bom negociador. Tanto é que ampliou muito as suas lojas e foi bem avante, né? Mas ele não transmite a segurança, né? A qualidade que um Big Lar tem, né? E o Curió está direcionado para um outro nicho de mercado. Então, cada uma dessas empresas tenta satisfazer o que? O seu ambiente externo, o seu público-alvo, né? E assim ele define a sua missão. Tá? A missão deve traduzir a filosofia da organização, que geralmente formulada por seus fundadores, criadores e através dos seus comportamentos e ações, tá? Então, existe construtora que não se importa de chegar lá na prefeitura para uma autorização ambiental, né, por uma autorização de obra,
e oferecer um presente para quem está ali, para autorizar logo, né? Foi assim que iniciaram as obras do Bonavita. Depois veio o IBAMA, embargou, né? Veio outro órgão, não sei o que lá, tá. Bom, então tem construtoras que vai fazer asfalto, que nós conhecemos aqui no nosso próprio estado, que não se importa de entregar a menos aquilo que foi contratada para executar. É o caso da empresa que foi contratada para fazer o asfalto e a ampliação das vias lá no trecho de Jaciara. Nós temos ali uma interrupção, uma coisa que não foi bem feita. Por quê? Porque ele foi contratada e, olha, acabou o dinheiro, não deu certo, não sei o quê, e pagar comissão por obra. Já tem outras empresas que não molham mão de ninguém, né? Não vou pagar propina para se beneficiar por alguns dias, algumas horas. Eu aguardo o parecer legal. E assim você tem empresas que você olha para ela e você sabe que, de repente, ela não transmite essa idoneidade, esse respeito, essa coisa toda, né? Então, a missão, ele traduz aquilo que o fundador tem consigo, né? Então, tem alguns fundadores que não se importam de dizer, olha, eu não gosto de pagar imposto, né? Eu não gosto de pagar imposto, então eu vou tentar fazer o impossível para não pagar. Só que hoje em dia não tem mais essa, né? Hoje em dia, com a nossa fiscalização, com a nossa informatização, esse profissional, esses fundadores, eles têm que contratar profissional para fazer o certo, para fazer o melhor, né? E aí a filosofia tem que ser peneirada, porque senão essa empresa, de repente, ela não é mais nem aceita, né? Nem aceita, ela tem que ter todas as suas credenciais impecáveis para poder entrar numa concorrência de licitação, por exemplo, da UFMT, né? Bom, as organizações bem-sucedidas, elas estão continuamente atualizando e ampliando a sua missão. A cada momento que passa, você modifica, tá? Tipo a IBM. Computadores, processamento de dados, manipulação de informação, solução de problema, minimização de risco, desenvolvimento de alternativas, otimização de negócio, desenvolvimento de novos negócios, satisfazer as necessidades de resolução de problemas de negócio. Olha, ela já passou por todos esses intermeios, tá? Aqui tem exemplo de algumas missões. Então, o McDonald's, servir alimentos de qualidade com rapidez e simpatia num ambiente limpo e agradável. Já teve um tempo que ela fazia bem isso, né? Hoje não está tanto, não. A Ford, nossa missão é atender às necessidades de transporte dos nossos clientes, aprimorando nossos produtos e serviços, prosperando como uma empresa e proporcionando retorno aos acionistas. Teve uma época que eles não pensavam muito no retorno ao acionista. Tanto é que a Ford teve umas épocas muito difíceis nos Estados Unidos, que ela teve que passar por uma recuperação, né, da justiça lá, não sei se chamava recuperação judicial, como era aqui, e uma reestruturação da empresa. Porque ela começou a ser muito, muito burocrática, né, um pouco mais inchada, e aí acabou se tornando... perdeu a competitividade, ela não era mais competitiva. Então, ela precisava fazer uma modernização das suas tarefas. O Citibank oferecer qualquer serviço financeiro em qualquer país onde seja possível fazê-lo de forma legal e rentável, né? A Rede Globo, contribuir para o progresso cultural, político, econômico e social do povo brasileiro através da educação, da informação e do entretenimento. Eu acho que o entretenimento está fazendo bem, né? Mas em relação à cultura, né?
a parte econômica e social está bem degradada, né? Então precisa de uma nova reformulação. A Rede Globo também está precisando de uma nova reestruturação. Por quê, professora? Porque, olha, ela já não está sendo tão assistida quanto era antigamente. Ela já perdeu fatia de mercado. Ah, foi para uma concorrente? Não, foi para outros tipos de mídia que está muito mais fácil de serem acessadas, como o Facebook, o Instagram, o YouTube, né? Esses outros tipos de mídia tá passando na frente dela. E ela tem uma, não sei se vocês perceberam, ela enxugou bem o quadro, demitiu muitas pessoas que tinham um salário muito alto, né? E está se reestruturando, né? Quem sabe ela vai se modernizar por aí, né? Então, deixa eu fazer aqui uma liberação, que nós vamos aqui agora falar sobre visão. Missão, missão, aquilo que você quer que as pessoas te vejam fazendo aqui, tá? A visão. Os grandes navegadores sempre sabem aonde que fica o norte. Sabendo onde que é o norte, sabe aonde querem ir, o que fazer para chegar ao seu destino. Com as grandes empresas acontece a mesma coisa. Elas têm uma visão a longo prazo do seu destino. É isso que lhe permite administrar a continuidade e a mudança simultaneamente. Aqui são palavras de James Collins e Jerry Porras. Normalmente, a visão ela é mais voltada para aquilo que a organização pretende ser do que para aquilo que ela realmente é. O termo visão, tá, é geralmente utilizado para descrever um claro sentido do futuro e a compreensão das ações necessárias para torná-lo rapidamente um sucesso. A visão representa o destino em que a empresa pretende se transformar em realidade. Então, visão do Boticário, ser reconhecida por colaboradores, parceiros, clientes e segmentos onde atua como uma das mais importantes referências mundiais da beleza e fazer as suas ações para que a preservação da vida estabeleça uma forte identificação com a sociedade. Então, o Boticário criou uma nova marca, que é a Quem Disse Berenice, que nessa Quem Disse Berenice, ela não usa animais para fazer testes com seus produtos de beleza, está 100% de forma sustentável, tá? Então, ela tem, assim, olha, algumas particularidades que buscam atender esse objetivo maior. A General Electric, ser a primeira ou a segunda de todos os mercados em que atua, com a velocidade e a agilidade de uma pequena empresa. Olha, é ambiciosa, né? Primeiro ou segundo, eu não quero estar em terceiro lugar, eu quero ser a melhor. A Amil, que é uma empresa como a Unimed, de plano de saúde. A Amil quer ser a maior e melhor. E a mais feliz das empresas de assistência médica do mundo. Olha, já começou grandão, né? Mas para essas visões e para essa, vamos dizer assim, essa forma de ser, você precisa identificar no que a empresa acredita, né? No que ela crê e quais são os seus valores. Tá? Eu achei muito bacana, eu li um livro, né, que é uma biografia de um fundador de uma empresa, de uma construtora, que atua no segmento de atacado, porque fornece construção de fábricas, de estrutura para outras indústrias, né? Então ela fica sendo uma terceirizada, como ela também vende para varejo, que é a construção civil no mercado empreendedor. Então,
essa empresa, esse fundador, soube muito bem colocar a cultura dele na empresa. Eu sou assim, criterioso, pontual, chato, né? Mas eu cumpro a minha palavra, honro meus acordos, entrego o que eu prometo, entendeu? Isso está intrínseco naquela empresa. Então, valores são considerados padrão de referência ou fins desejados no que a organização percebe que deveria ser ou fazer. São sistemas de preferência racionalizados, ou seja, pensados, né, para determinados cursos de ações e certos objetivos. Os valores compartilhados de uma organização independem dos valores individuais de cada membro desse grupo. Só que é o seguinte, se eu penso assim, a empresa não precisa ter todo mundo pensando como eu, mas precisa estar alinhado o meu valor de ser com o valor de ser dos meus colaboradores. Tá? Então, os valores devem espelhar tudo aquilo que é importante para a organização. Por isso, deve ser considerado 2 importantes fatores, que todos os valores devem ser associados aos princípios no qual a empresa acredita, que todos os envolvidos da empresa, né, desde funcionário, clientes e patrão, tenham interesse distintos e que é importante reconhecer nessas pessoas no maior número possível de perspectivas diferentes, mas que tenham os mesmos valores. Tá? Respeito às pessoas. Então, é um dos valores. Nós respeitamos as pessoas, valorizamos a diversidade, nos tratamentos de uma forma justa. Esses são os pilares da nossa cultura e são elementos essenciais para a nossa capacidade de trabalhar com sucesso como uma equipe global. Outro valor, integridade. Trabalhamos com os mais alto padrão de honestidade, responsabilidade com os indivíduos e como corporação, para sermos um modelo no mundo inteiro de práticas de negócios envolvendo uma comunidade com a preocupação ambiental. Sucesso de nossos clientes. Asseguramos que o sucesso contínuo de nossos clientes, criando um relacionamento profundo, calçados em nosso compromisso de atender às distintas necessidades tecnológicas e de cultivar a nossa paixão pela excelência. Inovação centrada ao cliente, tá? Iniciativa de responsabilidade, concorrência justa e aberta. Tudo isso são valores, tá? Então, aqui nós resumimos missão, valor, missão, visão e valor da empresa Fiat. A Fiat, ela tem a missão de desenvolver, produzir e comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e que tenham orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio. Isso é a missão. E olha, realmente, a Fiat, ela faz você sentir orgulho de estar usando o Fiat, porque ele é resistente, ele é firme, ele é forte, ele dura na mão de empregado. Tá? Estar entre os principais players do mercado e ser referência de excelência em produtos e serviços automobilísticos. Valores, satisfação do cliente, razão da existência de qualquer negócio, o cliente é a razão da existência, valorização e respeito às pessoas. São as pessoas o grande diferencial que torna possível atuar como parte integrante do grupo. Juntos, nossa marca Fiat muito mais forte, responsabilidade social, etc. Respeito ao meio ambiente. Olha,
muitos valores importantes. Da Gerdau. A Gerdau é uma indústria de materiais pesados. Gerar valor aos nossos clientes, acionistas, equipes e à sociedade, atuando na indústria de aço de forma sustentável. A visão, ser global e referência nos negócios em que atua. Realmente, ela já está no mundo inteiro. Tá? Uma empresa brasileira fornece, né, matéria-prima para a China, para a Índia, para alguns outros países. Ela conseguiu atingir essa visão e deseja muito mais, né? Valores, ter a preferência do cliente, a segurança das pessoas, que pessoas sejam respeitadas, comprometidas e realizadas. Isso, se os seus funcionários não forem, não vai conseguir continuar trabalhando numa empresa com essa natureza de risco, como é o benefício da indústria do aço, né? Foco nos resultados, integridade com todo o público, sustentabilidade econômica, social e ambiental. Gostei dela, viu? Essa daqui da sustentabilidade é bem aquilo que a gente vê que é necessário para uma empresa ter de responsabilidade social empresarial. E eu vi na minha pesquisa de doutorado que a Gerdau ela busca estar no índice de sustentabilidade empresarial, ela busca, né, não sei se sempre consegue, mas ela busca, que já é uma grande coisa para uma empresa com essa natureza de risco. Tá? Então, como é que nós vamos fazer o planejamento? Está vendo aqui uma caixinha, tá? Nessa caixinha nós vamos colocar da cabeça do fundador, a cultura e os valores. A ideia de relação de poder, quem manda, quem obedece, que é a hierarquia, né? O ambiente externo da empresa, né? A política, o ambiente político, a macroeconomia e os recursos que estão disponíveis. De posse dessas 4 informações, você começa, né, a ter uma sensibilidade para criar o seu plano de negócio, ou seja, para você saber para que você veio, né? Para quem você quer servir, o que você quer fazer, e assim criar a sua missão, né? Determinar valores de sucesso, que é passar a olhar para dentro de si, né? Aí vai determinar a sua matriz SWOT, que é a análise interna e externa, né? Começar a fazer um BSC, que é a definição de metas e objetivos, aí você começa a ter as estratégias. E se você começa a formular as estratégias, você começa a implantar controle. Se você começa a enxergar medidas de controle, você começa a refazer o ciclo. Que você está medindo se é aquilo que você estava esperando, aí você muda o plano, mexe aqui, aperta um parafuso ali e coloca no caminho certo. Então, essa é um plano de processo, tá? Porque o planejamento é um processo, e esse processo é revisto continuamente a cada ciclo operacional. Então, aqui tem as mesmas coisas de uma maneira mais, vamos dizer assim, sequencial, tá? Missão e visão, planejamento, tá? Aí estratégias, analisando produtos, serviços e mercados, o BSC, aí o orçamento e as medidas de desempenho, né? Que você consegue estar aí colocando para refazer, né, o ciclo através do controle, do planejamento e do controle. Bom, pessoal, nós já falamos 1h e pouco, 1h20, 1h30,
tá? Nós temos uma tarefinha, tá? E essa tarefinha, ela está ligada à primeira tarefinha, que é pré-requisito da nossa disciplina, que eu quero que vocês cheguem em casa, não, vocês já estão em casa, né? Eu também estou na minha casa. Vou refazer essas perguntinhas para mim também, tá? São duas questões, essas duas questões são pessoais e subjetivas. Vocês vão colocar para mim conhecer um pouco mais vocês, tá? Então, a tarefa serve para mim estar conhecendo, identificando, e serve para vocês como ponto de partida para a nossa disciplina de planejamento estratégico. Então, a primeira é, como eu estou hoje em minha vida pessoal e profissional? Tá? Como eu estou? Responda aquilo que você é, né? Aonde trabalha, o que você faz, como está a sua satisfação consigo mesmo, tá? Bom, eu sou assim, assado, né? Eu trabalho aqui, sou casada, solteira, não sei o quê. Eu sou solteira, tenho 2 criancinhas de pet, 2 cachorrinhos, que são a minha alegria, tá? Sou professora, satisfeita com o meu trabalho e quero me aperfeiçoar um pouco mais. Ou seja, estou fazendo vários cursos, vários treinamentos para me dar uma aula melhorada, usar outros recursos de informática, né? Aprender como que eu posso valorizar o som da minha fala, as técnicas, etc. Então, isso sou eu. Tá? Qual o meu sonho de vida? Pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser daqui 5 anos, ou pode ser há mais tempo. Meu sonho é trocar de carro. Isso eu vou conseguir com 2, 3 anos. Se eu fizer um planejamento com 3 anos, eu nem vou financiar. Eu guardo 20% do meu salário e aí eu vou fazer um plano de investimento que o meu banco oferece. Eu vou entrar na realização de colocar meu dinheiro na bolsa de valores. Então, eu quero um fundo de pensão que me dê uma rentabilidade mais segura, né? Mas que possa me remunerar o meu capital mais do que uma poupança, mais do que uma inflação, né? Olha, remunerar mais do que a inflação desse ano já é um lucro e tanto, né? O meu sonho profissional, como eu falei para vocês, é eu chegar a titular e depois aposentar bem, né? Aposentar com o teto da remuneração de um professor, de um profissional. Eu vou estar executando, né, esse meu planejamento. Mas eu tenho o plano B. Depois que eu aposentar, eu vou exercer a minha segunda graduação. Eu vou advogar. Né? Esse é meu plano B depois que eu aposentar. Então, você vê que eu já tenho plano para daqui 10 anos. Eu quero que vocês façam o mesmo, tá? Que vocês escrevam, porque no momento que você escreve, como o Brito falou, você materializa, você começa a pensar, olha, vai dar certo, eu vou conseguir uma vaga naquele estacionamento, então ali já tem um carro saindo para você entrar. Entendeu? A neurolinguística é bem assim, tá? Então, vamos aproveitar. Mas não tenho só essa tarefinha. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma outra tarefinha para vocês aqui na nossa primeira aula. Não, não coloquei. Não coloquei, mas eu vou colocar, tá, gente? Eu vou colocar algumas perguntinhas, né? Ou vou colocar alguma coisa de marcar X. Olha, ou eu vou juntar para fazer 2 ao mesmo tempo. Não, vamos pensar aqui. Como primeira tarefa, eu acho que essa do pré-requisito para a disciplina, ela pode ser muito proveitosa, tá? Então, até o momento, o que nós fizemos nessa aula de hoje? Nós vimos conceito e evolução do planejamento estratégico, conseguimos classificá-lo em 3 níveis, né? Estratégico, tático e operacional, e também
começamos a identificar como se diz assim, a definição do negócio, a missão, a visão, né? E os valores da empresa. De posse disso, nós podemos confeccionar, né, os objetivos, né? Aí depois partir para outras etapas do planejamento estratégico. Contando para vocês como foi que eu elaborei com a equipe de trabalho da empresa familiar, né? A primeira era uma loja, né? Aí meu pai, meu irmão se encantaram, compraram a segunda e eram poucos funcionários e de repente eu me vi com 6 lojas, 7 lojas numa cidade. Bom, 7 lojas, 7 gerentes, 7 supermercados, cada um de um tamanho, num bairro da cidade, mas na cidade ia chegar um atacadão. E o atacadão, vocês sabem, tem uma concorrência muito boa. Eles vendem super barato. Vai quebrar a gente aqui na cidade, então vamos traçar um plano, né? Vamos reunir nossa turma e vamos ver o que nós vamos fazer. Aí nós fizemos a reunião com todos os gerentes, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão comercial, eu a financeira, né? Minha irmã no marketing, o meu outro irmão, ele era de infraestrutura, né? É o que viabilizava, né, processos de reforma, de abertura, etc. Bom, e aí nasceu o nosso planejamento estratégico. Bom, se vem o grandão para cá, então vamos pegar um faturamento em outro lugar. Aí, que tal a gente abrir loja em Cuiabá? Que interessante, não deu muito tempo. Apareceu gente que estava assim, em situação de dificuldade, né? E aí vamos fazer uma parceria, eu compro o seu ponto. De que forma nós vamos comprar? Igual a gente fazia lá na outra, foi devagarzinho. A pessoa desistia, desmotivava e não queria trabalhar mais com aquele negócio, então a gente comprava um negócio dele. Tá? E nessa situação nós conseguimos um senhor que estava recém tendo um infarto e ele não estava desgostoso do negócio, deu muito estresse, que supermercado é cansativo, né? E aqui aconteceu que partimos para uma nova cidade, tendo aí que superar desafios e nesse sentido, dessa nova cidade, depois se tornou uma terceira cidade, uma quarta cidade, uma quinta cidade. Em 5 cidades, nós estávamos com 16 lojas abertas, mais 4 centros de distribuição para poder abastecer esse conjunto de lojas. Tá? Então, com essa experiência de colocar todo mundo num lugar só, nós fomos até para o Hotel Fazenda Mato Grosso, e tem gente que nunca conhecia, que não sabia como que era, tal, mas o legal é ver que quem está lá no chão da loja tem uma ideia, o outro tem outra ideia, e aí coloca todo mundo nessas ideias, com 2, 3 dias a gente tinha material para reunir e fazer o planejamento estratégico. Então, vale a pena a gente se dedicar em se conhecer, se reavaliar, né? Ver as novas habilidades que nós aprendemos. Então, eu quis dar esse outro exemplo, né? Depois nós vamos ver mais detalhes lá na frente, que vai conciliando. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu sou casada, então vamos fazer em conjunto, né? O meu objetivo junto com o do meu esposo ou da minha esposa. E assim a gente vai levando a vida, levando não, caminhando no rumo certo da onde eu quero chegar, tá? Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa, né? Alguém quer se expor assim, fala assim, professora, da próxima vez fala menos, fala mais, ou vamos dar um intervalozinho para que a gente possa piscar o olho, ir no banheiro.
né? Mas como a nossa aula são 3 horas de aula, nós temos 1h30, nós vamos dedicar esse restante do horário para que vocês possam estar pensando nos seus objetivos e fazendo essa relação, escrevendo, vocês vão ver que vai ser muito mais fácil você focar, né, naquilo que você realmente quer, tá? Então, vamos encerrar por hoje, tá? E até a semana que vem, pessoal, tá? Bom final de semana para vocês, tá? E qualquer coisa, estamos aqui para continuar